gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um maquiando cliente real para vocês. Espero muito que vocês gostem. Gravei com muito amor, com muito carinho para vocês. Seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo para me ajudar. Então eu comecei limpando o rosto da minha cliente com um tônico e um algodãozinho. Depois eu vim aplicando um hidratante facial. O hidratante que eu estou usando na pele dela é o da Embryolice, mas vocês podem usar um hidratante aí de acordo com o tipo de pele da sua cliente. Agora, eu vou vir aplicando uma blindagem. Essa que eu estou usando é a Ultra Blindagem da Ciele Beauty. Então, venho aplicando por todo o rosto dela. Agora, eu apliquei a base na lateral do rosto, um pouquinho no colo, para ver se a tonalidade está adequada, se o subtom está correto. Se não, eu vou alterando subtom, tonalidade, até chegar na cor ideal para minha cliente. Venho aplicando a base já com a esponjinha, isso faz com que eu otimize o meu tempo, né? Ao invés de eu pegar um pincel, aplicar, depois vir com a esponja, suja muito mais coisas, né? Então, demora mais também, eu já venho, aplico com a esponja e já dou o acabamento. Então, é muito mais prático e rápido. A esponja que eu estou usando é a Soft Black, também da Ciele Beauty. A esponja, ela tem um formato anatômico e ela se encaixa em todos os cantinhos do rosto. Nas laterais do nariz, né, na abinha do nariz, nos cantinhos dos olhos. É maravilhosa, é perfeita e vocês só encontram ela pretinha assim da Ciele Beauty. Agora eu venho dando batidinhas, essa parte é muito importante, você vir com a mão super leve. Se você vem e pressiona muito forte a esponja na pele, você acaba retirando o produto. E não é essa a ideia, né? Aqui nós estamos depositando e não retirando o produto. Então, vem sempre com a mão muito leve, treina sua mão aí, vai deixando ela bem levinha aqui na maquiagem e isso é primordial. A base que eu usei é de alta cobertura, então não há necessidade de eu vir com um corretivo camuflando essa hiperpigmentação abaixo dos olhos. A base já fez esse trabalho, então agora eu já venho com o corretivo criando pontos de iluminação. Estou usando o corretivo da Kryolan na cor D4, pincel língua de gato da Macrylan, venho fazendo um triângulo abaixo dos olhos. Depois eu venho com a esponja, com a parte limpinha dela, e começo a dar batidinhas nas bordas. É muito importante que eu venha e tire toda essa marcação das bordas. É muito feio, né, o contorno marcado, o contorno, a iluminação. Então, na foto entrega muito. É muito importante que venha com batidinhas e retire toda a marcação. Você não pode ver essa divisão entre uma cor e outra, né? Agora eu vim com o pincel B117 também da Macrylan e vou fazer o contorno. Estou usando um corretivo também da Kryolan, não tenho certeza, mas acredito que a numeração dele é o D14. Venho, aplico nas têmporas, na lateral do rosto e também na mandíbula. Faço esse contorno mais alto para dar esse efeito mais lifting e olha a diferença de um lado do rosto dela para o outro, né? Dá aquela levantada, nossa, fica muito, muito perfeito. Vou fazer também um pouquinho de contorno no nariz dela, fazendo uma sombrinha aqui de leve. Sempre eu pergunto para a cliente se ela quer que eu faça contorno no nariz e tudo mais, né, gente? A maquiagem é sempre você conversando com a cliente, perguntando o que ela gosta, e aí você vai adaptando ali dentro da sua técnica. Agora eu apliquei um blush cremoso, esse da Nath Capello, da paletinha, e o pincel da Macrylan. Venho aplicando bem alto ali em cima do ossinho zigomático. E agora eu venho com a esponja, tiro qualquer marquinha que tenha criado ali do corretivo abaixo dos olhos. E depois venho selando a pele dela. A esponja que eu estou usando é a esponja de veludo da Ciele Beauty também. E venho selando com um pó. Esse que eu estou usando é um pó que em breve também nós vamos lançar a base, o pó, tudo, né? A gente vai lançar na Ciele, são produtos que estão todos em testes aí. Vim selei toda a pele dela, né, com o nosso pozinho. E agora eu venho com um pincel bem fofinho, polindo a pele dela. Com o pó Mineralize da MAC, eu venho intensificando ainda mais o contorno que eu havia feito. Sempre com a mão muito leve, venho aplicando. Esse pincel que eu estou usando é da Dai Makeup, venho e aplico. Depois eu venho com o iluminador. Esse que eu estou usando é o iluminador da NYX, venho e aplico bem em cima do ossinho zigomático.
Depois que eu aplico o contorno em pó e o iluminador, e aplico o blush em pó. O que eu estou usando é da We Pink, a paletinha, eu misturo todas as cores e eu esfumo o contorno, o iluminador e o blush. Assim eles não ficam marcados e fica um efeito muito bonito. Agora eu vou selar a pele da minha cliente com o fixador da CL Beauty. Aplico com mais ou menos 30 centímetros de distância do rosto. Aviso a minha cliente, pois ele contém álcool na formulação, então ela não pode abrir os olhos de forma alguma, porque senão vai arder, né? E olha que linda que ficou a nossa pele. E agora bora para os olhos. Vim aplicando o corretivo D4 da Kryolan nas pálpebras, depois com a esponjinha eu tirei o excesso do corretivo. Agora, com esse iluminador da paleta da Catarine Hill, eu venho e aplico no ponto alto da sobrancelha. Dessa forma, ele vai evitar que a minha sombra suba muito e acabe encontrando a sobrancelha dela, né? Então, é um truque bem legal. Depois, eu vim aplicando a sombra por todo o côncavo dela. Do canto interno até o canto externo, eu venho aplicando. Sombra, eu estou usando o Blush Harmony da MAC, que é maravilhoso. Eu uso muito esse blush como base do meu esfumado. Apliquei, então, por toda a pálpebra dela. Esse pincel que eu estou usando é o pincel S14 da Esfumato. Ele é um pincel bem aberto, então ele facilita o meu esfumado, ele faz um esfumado aberto, bem difuso, não marca a sombra. E sobra no pincel, eu vou jogando para as têmporas, para alongar um pouquinho esse meu esfumado. Buscando sombra, pigmentando bem e a mão extremamente leve. É muito importante treinar a nossa mão. Agora eu peguei um pincel um pouco menor e uma sombra também da MAC um pouco mais escura. Essa é na cor Swiss Chocolate. E venho agora aplicando do cantinho externo do olho dela até o côncavo. O meu limite aqui é o côncavo. A primeira cor eu apliquei acima do côncavo e essa eu venho e aplico até o côncavo e não levo até o canto interno. Percebam que eu fico ali no canto externo, tá vendo? No cantinho eu venho e dou umas arrastadinhas para fazer essa sombra um pouquinho mais alongada. Alongar a sombra, você vem sempre com o restinho que ficou no pincel. Nunca carregue o pincel e venha e aplique no canto, levando para as têmporas, porque você vai marcar o seu esfumado. Então, venha com o restinho que sobrou no pincel e você vai jogando ali para as laterais. Esse esfumado é um esfumado coringa, é um esfumado clássico. Ele dá certo aí para vários formatos de olhos, vários tipos de pálpebras, e as clientes pedem muito, e ele é muito versátil também. Você pode fazer com delineado gatinho, com delineado esfumado, colocar glitter, pigmento, gente, uma infinidade de possibilidades. Você aprendendo esse esboço, né, digamos assim, você consegue fazer qualquer técnica aqui, acreditem em mim, até um cut sai aqui. Então, vocês dominando, gente, essa técnica desse esfumado clássico, que é o mais básico, vocês fazem qualquer outra. Agora, eu peguei um pincel ainda menor, e aplicando esse marrom escuro da paleta da Michelle Palma dentro do segundo marrom. Ou seja, o primeiro marrom acima do côncavo, o segundo no côncavo e o terceiro abaixo do côncavo. Sempre nessa sequência, não tem erro. Agora, eu venho aplicando o iluminador da paleta da Catarine Hill, mesmo que eu usei no ponto alto da sobrancelha. Venho aplicando no cantinho interno do olho, levando até o centro da pálpebra com batidinhas. Esse iluminador ele esfarela, então eu venho com cuidado, depositando, fazendo ele ficar bem aderido à pálpebra dela, porque embaixo tem corretivo, então ele gruda com tranquilidade. Um pincel de cerdas sintéticas, vim aplicando a cola para pigmento com batidinhas, a mão leve, em cima do iluminador que eu apliquei anteriormente. Agora eu vou usar o pigmento também da Catarine Hill na cor Saara, que é maravilhoso. Pincel bem fofinho, vem pressionando e já vou deixando esse pigmento todo esfumadinho na pálpebra dela. Tirei ali um pouquinho que caiu abaixo dos olhos, a pele tá super selada, então não vai grudar, porque eu usei o fixador maravilhoso da CL Beauty. E agora, para dar aquele acabamento, né, venho com o Reflex, o Colors da CL Beauty também, e aplico no cantinho interno. Gente, ficou incrível esse olho. Pena que a câmera não mostrou, né,
a beleza real desses pigmentos e tudo mais, mas tá bom, né? Tá dando para vocês aprenderem a técnica, tá perfeito. E comentem aqui abaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa proposta aí de trazer maquiando cliente real para vocês, que aí eu sempre trago, né, uma modelo, uma cliente real e assim vamos vivendo. Aqui eu tô testando os cílios postiços, esse aqui ele tem um efeito mais foxy, e primeiro eu medi, né, aí eu cortei um pouquinho do canto externo, sempre cortem o canto externo. Apliquei cola e depois com a pinça eu venho só e ajusto os cantinhos. Gente, é muito importante verificar se o cílio tá bem colado, bem encaixado, rente à raiz dos cílios da nossa cliente, para que não incomode, porque se o cílio ficar mal colocado, ele fica incomodando a festa toda. E é muito chato, né? Vim com um lápis marrom, apliquei por toda a linha d'água dela, depois com o pincel da Macrylan de Detalhes eu venho e esfumo esse lápis, dou uma borradinha ali por fora, né, venho esfumando movimentos curtinhos de vai e vem. Peguei a sombra Swiss Chocolate da MAC e venho e selo esse lápis para que não borre, não escorra. São acabamentos, né, gente? É uma maquiagem social que eu fiz para minha cliente maravilhosa, Erika. Apliquei máscara nos cílios superiores e também inferiores e vim preenchendo as sobrancelhas dela com a pastinha da Sueli Makeup, só onde tem falhinhas. A sobrancelha dela é bem bonita, bem encorpada, então eu vim dando alguns toquezinhos, ó, e preenchendo onde tinha algumas falhinhas. Apliquei também um gelzinho para deixar ela bem penteadinha. Pincel chanfrado e o delineador em gel da Inglot, eu vou vir fazendo um traço bem fininho, rente à raiz dos cílios naturais e do postiço, para dar acabamento e disfarçar aquela colinha que fica aparente. Agora são os acabamentos finais, aqueles acabamentos que fazem toda a diferença no resultado final dessa maquiagem. Vim agora esfumando as bordinhas desse delineador com aquela sombra marrom bem escura da paleta da Michelle Palma. Sempre com movimentos curtinhos, movimentos de vai e vem, venho e esfumo essa bordinha e já vou selando com a sombra escura. Depois, com um pincel mais fofinho, eu venho com aquela sombra intermediária Swiss Chocolate e dou acabamento. Agora vim com o pincel sujinho de corretivo, faço um recortezinho ali no canto externo do olho e venho com um pouquinho de pó para selar aqui onde eu apliquei o corretivo, mas é muito pouquinho mesmo. Agora vamos para os lábios, vou aplicar um lápis, vou fazer todo o contorno dos lábios dela. Esse lápis que eu tô usando é da Ruby Kisses, ele é maravilhoso, super baratinho. A cor desse lápis é o Pale Nude. Fiz todo o contorno dos lábios dela, o que facilita muito a vida do maquiador, principalmente se você vai aplicar um batom vermelho, faça esse contorno, porque vai te ajudar muito, vai facilitar muito sua vida. Agora, para finalizar, eu vou aplicar esse gloss da MAC, que também é num tom de nude rosadinho, muito bonitinho, gosto bastante dele. Não lembro a cor para passar para vocês. Se eu lembrar, eu venho e deixo anotado no box de informações desse vídeo. Agora eu vou aplicar o fixador finalizador também nas pálpebras, porque não é só a pele, né? A sombra também precisa estar bem resistente. Protegi os cílios com os meus dedos, porque esse produto contém acrilato, então ele deixa meio esbranquiçadinho os cílios, é bem importante que você proteja. E agora venho com mais uma camada do nosso fixador maravilhoso por toda a pele dela. Gente, esse produto, assim, ele é maravilhoso. Aguarde que em breve teremos o lançamento dele. E olha só o quanto essa minha cliente ficou maravilhosa. Ela já é maravilhosa, linda, mas ela ficou ainda mais maravilhosa. Espero muito de coração que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito carinho. Um beijo da Cleia e até o próximo vídeo.